Senhor, limpa, Senhor, os nossos pés, a nossa alma, as nossas mãos, a nossa mente. Coloca, Senhor, a tua mente, Pai, para que possamos fazer e seguir a ordem que o Senhor nos deu, para ser imitadores de ti, ó Deus. Te damos glória, teu amor é sempre amém. Te damos honra, te damos glória, Deus, teu amor Capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Hagoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amados irmãos, quando nós estudamos aqui em Juízes, nós podemos ver o povo de Deus, eles já estavam se estabelecendo, eles estavam deixando de ser nômades e já estavam estabelecendo na terra. Nos 2 últimos domingos, nós temos estudado, as pregações têm coincidido, que tem sido falado sobre Moisés e sobre Josué. Moisés tirou o povo do Egito, Moisés estava liderando o povo, depois Moisés morreu e Josué passou a ser o sucessor de Moisés e guiar o povo. Josué levou o povo para a terra prometida, para a terra de Canaã. Então o povo estava ali se estabelecendo, o povo estava deixando de ser nômades. E o povo começou muito bem. Eles começaram consultando o Senhor, mas no início eles consultavam o Senhor, que está falando aqui no capítulo 1, mas depois eles começaram a fazer aquilo que eles achavam que era certo. Nós vamos encontrar muito esta frase aqui no livro de Juízes. O povo eles faziam o que eles achavam que era certo. E essa é a importância da igreja do Senhor, porque Josué morreu e ele não deixou nenhum sucessor. E como ele não deixou nenhum sucessor, ele morreu, os anciões depois dele pregavam a palavra e o povo continuou na presença de Deus. Mas depois nasceu uma geração, falando aqui no capítulo 2, nasceu uma geração que não estava mais ouvindo a palavra e eles começaram a se desviar do propósito de Deus. Eles desobedeceram a Deus. Era para eles entrarem na terra prometida, a terra de Canaã, e Deus falou para que eles destruíssem o povo dessa terra, o povo que era pagão. Mas eles não fizeram assim. Eles não destruíram o povo. Aqui no versículo 2, no capítulo 2, nós podemos ver que eles deixaram que o povo
não expulsaram o povo, eles não expulsaram o povo, eles não destruíram como eles deveriam ter feito. Alguns fizeram até aliança com este povo pagão. E o que é interessante, este povo que eles não destruíram, este povo que eles conviveram com eles, começaram a oprimi-los. E cada vez que um rei o oprimia, faziam deles servidores, eles clamavam a Deus. Nós vimos aqui em Juízes um constante fracasso do homem por desobediência. E nós vimos também a constante misericórdia de Deus. Eles desobedeceram a Deus. Eles não destruíram aqueles que eles deveriam ter destruído. Sabe? Nem todas as lutas que nós temos somos porque nós desobedecemos a Deus. Mas todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós passamos por lutas. Nós vamos aprender nesta noite a importância da igreja do Senhor, a importância de obedecer a Deus. E para início, o que Deus está falando para nós? O que é que nós devemos retirar das nossas vidas? O que é que nós, que somos servos de Deus, em que nós temos desobedecido ao Senhor? Aquele povo, eles passaram por fracassos, eles passaram por derrota, o povo de Deus, o povo de Israel, eles passaram por dificuldade, eles foram oprimidos, porque eles desobedeceram a Deus. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, e todas as vezes que o povo de Deus clamava ao Senhor, o Senhor suscitava um libertador, o Senhor levantava um libertador, que eram os juízes. Nessa época não tinha rei. Josué morreu e não deixou um sucessor, não deixou um líder para eles. Então o Senhor levantava juízes. Levantou Otiniel, e a palavra de Deus diz que Otiniel foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele e ele libertou o povo do Senhor. Levantou Eude, são 15 juízes. E os principais foram Débora, Otiniel, Gideão, Sansão, Samuel. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos falar nesta noite sobre uma juíza, Débora, que está falando aqui no versículo 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Eude, Deus levantou Otiniel, levantou Eude, e ele livrou o povo da opressão. Mas depois que Eude morreu, o povo de Deus voltou a fazer o que era mal. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele tem um escape. Às vezes nós passamos por luta porque nós desobedecemos ao Senhor. E quando eu estava estudando o livro de Juízes, eu fiz uma reflexão. E esta noite é a noite de nós estarmos participando da ceia. Esta noite é uma noite de reflexão. E quando eu estava estudando, eu pude observar que quantas lutas nós passamos. Porque nós atraímos esta luta para nós. Porque nós desobedecemos a voz do Senhor. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que quando nós clamamos, Ele levanta um libertador. E Juízes está falando que Jesus é o nosso libertador, é o juiz libertador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Deus levantou Débora. O Senhor levantou Débora. E Débora, ela julgava o povo. Então ela mandou chamar a Baraque. Baraque, ele era um líder, um comandante do exército do povo de Deus, do povo de Israel. E Débora mandou chamar a Baraque e falou para Baraque: aleluia, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de
Naftali e dos filhos de Zebulon. E farei ir para ti ao ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas suas mãos. Débora, a juíza, que o povo ia até ela, subia até ela para julgar as suas causas, para buscar algumas respostas. Débora chama Baraque, o comandante do exército do povo de Deus, do povo de Israel, e fala com ele para ele ir. Para ele se levantar, para ele ir para a guerra. E vocês poderiam falar nessa noite, mas essa palavra de Débora geralmente é para as irmãs, é culto das irmãs. Amados irmãos, não. Essa palavra é para nós, porque nós somos iguais a Débora. A igreja do Senhor é igual a Débora. O povo, quando vem à casa do Senhor, é igual aqueles povos que iam até Débora em busca de uma resposta. O povo, quando vem à casa do Senhor, está subindo para uma outra dimensão. Nós somos as Déboras desta época. Glória! O Senhor tem nos levantado, a igreja do Senhor, para libertar o povo da opressão, para libertar o cativo e o oprimido. Oh, aleluia, glória a Deus. E Débora, ela fala com o comandante, o comandante Baraque. Muitas pessoas falam assim, que Baraque, ele estava com medo, porque Débora, quando ela falou com ele, para ele ir lutar, ele respondeu assim: então disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. É muito interessante, porque muitos dizem que Baraque estava com medo, por isso que ele queria que uma mulher fosse com ele. Irmãos, não é verdade. Nós às vezes reclamamos que a mulher, ela não tem um lugar de destaque na Bíblia. E quando nós encontramos um homem que honra uma mulher, que honra uma mulher, aí nós falamos, muitos pregam que eles estavam com medo, que ele era fraco, que precisava de uma mulher para levantá-lo. Não é verdade. Baraque, ele foi descrito em Hebreus 11 como um dos heróis da fé. Baraque, ele foi sábio. Ele foi sábio, porque ele sabia que Deus era com Débora. E ele sabia que se ela fosse com ele, a vitória era Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E isso, meus amados irmãos, nós vamos chegar até no final, e nós vamos entender porque nós estamos falando de Débora, porque nós estamos falando de Baraque, nós estamos falando da organização da igreja. Aleluia. A igreja não é uma pessoa sozinha. Eu aprendi isso com o pastor quando ele foi lá em casa, e foi muito boa a explicação do pastor. Eu aprendi porque eu sempre escutei que eu sou a igreja do Senhor. Cada irmão é a igreja do Senhor. Então muitas pessoas falam bem assim, eu sou a igreja do Senhor, eu não preciso ir na igreja, porque como eu sou a igreja do Senhor, eu louvo o Senhor Deus em casa. Meu Deus! E nós não somos igreja sozinhos. Para ser igreja, nós precisamos estar juntos, louvando e adorando o Senhor. E o nosso Deus, ele é tão lindo, que quando ele foi me entregando essa palavra, e eu já ministrei essa palavra de Débora, mas de uma outra conotação totalmente diferente. Glória a Deus. E quando o Senhor foi ministrando na minha vida essa palavra, olha como o nosso Deus é lindo. Eu não fiz o trabalho da ética cristã, mas aí no sábado eu resolvi, na sexta, eu resolvi pensar, eu vou fazer o trabalho. E a pastora Lucelena mandou para mim a folha da aula que tiveram na sexta-feira anterior. E ali foi mais um dos quesitos para completar esta pregação sobre a importância da igreja do Senhor. Lá fala, neste estudo sobre a ética ministerial, está falando sobre Barnabé e Paulo, que ele entrou em algumas questões com os fariseus. Eu não vou falar sobre isso agora, porque é um outro assunto, mas eles entraram em uma questão que era sobre ética, e Paulo e Barnabé não resolveram sozinhos, porque eles não eram igreja sozinhos. Sabe o que eles fizeram? Eles levaram para os apóstolos, para os presbíteros, para a questão ser resolvida. Então, nós não somos uma igreja sozinhos. Nós somos uma igreja quando nós estamos juntos. Nós somos uma igreja quando nós estamos num corpo. Às vezes, um é só a mão. Às vezes,
vezes o outro é coração, É desse às jeito. vezes a outra é a mente, às vezes o outro é o pé. E se uma mão está sozinha, ela é amputada, ela não é corpo. É. Para ser corpo e para funcionar em harmonia, nós temos que estar todos juntos. E a igreja ela é um corpo vivo e nós Glória a precisamos Deus. estar juntos. Débora e Baraque, eles estavam agindo ali como igreja. Baraque, ele foi um homem sábio, porque ele sabia que Débora estava ouvindo a voz de Deus. E ele Aleluia. precisava de alguém que ouvia a voz de Deus para vencer a batalha. Nós somos iguais a Débora. Nós somos a voz de Deus nessa terra. É. Quantos Baraques nós estamos precisando encontrar e levantá-los e falar que Deus disse, vai que Deus disse. Nós somos a igreja do Senhor e nós temos que nos levantar e ver a importância que cada um de nós temos no corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E eles foram, Débora e Baraque, e eles foram para a guerra. E Cícera, que era o comandante do exército de Jabim, o rei que oprimia o povo de Deus, Cícera, ele era um forte. O exército dele tinha carros. Era uma tropa grande, uma tropa forte. Eles tinham 900 carros. E os carros dele eram como se fossem tanques de guerra hoje. Mas naquela época eram carros de madeiras e puxados por cavalo. E do lado tinha umas lanças que quando o povo passava, os guerreiros passavam, aquelas lanças cortavam os pés dos guerreiros. Então eles tinham medo desses carros. Aleluia. Mas como Débora disse que Baraque ia vencer a guerra, eles foram. Aleluia. Meus amados irmãos, olha como Deus é lindo. Olha como Deus quer falar a importância de cada um nesta noite. Irmãos, cada um que está aqui ouvindo esta palavra, você é importante para esta igreja continuar. Olha a sequência. O tempo que o pastor, ele geralmente não faz isso nesses dias que eu estou aqui, mas o tempo que ele passou para falar do dízimo, da importância desta igreja estar em pé. Olha, cada um de nós somos importantes para que esta igreja esteja aberta. E esta igreja é necessário para que vidas sejam libertas. Porque existe um Cícera, um inimigo comum de todos que precisa ser derrotado. Meu Deus. Existe um inimigo lá fora que oprime o povo e que precisa ser derrotado. E precisa que a igreja do Senhor se levante com autoridade para que este inimigo seja derrotado e vidas sejam libertas. Aleluia, glória a Deus. Esses bancos precisam ser cheios, e não cheios só de crente, mas de vidas que precisam de libertação. Aleluia, glória a Deus. E nós somos chamados para esse dia. Nós somos chamados como igreja do Senhor. Assim como ele levantou Otiniel, assim como ele levantou Eudes, ele tem nos levantado para libertar o povo de Deus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 11. Olha como o nosso Deus é lindo. Se você ler essa passagem, e a conotação da pregação não é sobre a importância da igreja do Senhor, você passa por esse versículo aqui e lê todos os versículos da Bíblia, ele é muito importante. Mas quando você passa, esse versículo passa batido. Olha como é lindo. 4, versículo 11. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto de Quedes. Eu vou repetir o versículo. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, do sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Guarda este versículo. Até agora ninguém vai estar entendendo, mas guarda este versículo, porque daqui a pouquinho você vai ver o propósito de Deus. Muitos viram para os Estados Unidos pensando que o plano era dele. Você veio para a cidade de Ulster ou cidades vizinhas pensando que era plano seu. Você veio para esta igreja pensando que era plano
seu. Aguarde só mais um pouquinho. E você vai ver o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arazote, esse nome é difícil, Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. E nesta noite eu venho como serva do Senhor, eu venho para dizer para esta igreja: dispõe-te, dispõe-te, levanta a igreja do Senhor, porque o Senhor já entregou o inimigo nas tuas mãos. Eu não sei quem tem afrontado, eu não sei aonde está o inimigo, o que ele tem te afrontado, aonde ele tem atingido a sua vida, mas nesta noite tem uma palavra de Deus para você. Levante-se e vai, disponha-te, aleluia, porque o Senhor já entregou o inimigo nas tuas mãos. A campanha de Efatá, a campanha de Efatá não terminou. A campanha de Efatá para esta igreja, ela não vai terminar. Ela foi ministrada para este povo. Este povo tem o privilégio de ter recebido esta palavra nas suas vidas. Esta palavra, ela é nossa. Nós vamos tomar posse dela, porque o Senhor já entregou o inimigo nas nossas mãos. Aleluia. E as portas serão abertas para nós. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o teu santo nome. E eles foram, e Baraque e Débora foram, e eles derrotaram o exército de Jabim. Eles derrotaram aquele exército. Quando nós lemos aqui o cântico de Débora, no capítulo 5, nós podemos ver aqui no versículo 20 e 21, que Deus mandou uma torrente de chuva, e aqueles carros foram atolados. Eles foram atolados na lama. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalo, mas nós confiamos no braço do Senhor. É o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos dá a vitória. Aleluia, glória a Deus. Eles estavam confiando na força daqueles cavalos, na força daqueles carros, mas o Senhor deu a vitória para Baraque, a vitória para Débora. Aleluia. Mas o inimigo maior, meus amados irmãos, o inimigo maior tinha fugido. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Olha como é importante nós atuarmos como igreja. Olha como nós precisamos estar um ajudando o outro. Débora, ela falou para Baraque ir. Débora entregou a palavra de Deus para Baraque. Mas Débora não passou na frente. Débora, ela tratou Baraque como o líder. Ela foi junto com ele, mas ela não passou na frente. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estava fazendo esse estudo, talvez essa palavra que eu estou falando agora nem entra aqui nesse tempo que eu estou falando, mas o Senhor falou muito isso no meu coração, para nós trabalharmos em harmonia. A igreja do Senhor, para ela ter êxito, ela precisa trabalhar em harmonia. Aleluia, glória a Deus. Cícera fugiu a pé. Os carros foram atolados. Cícera, ele fugiu a pé. Irmãos, sabe para onde que Cícera foi? Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber. Irmãos, olha como o nosso Deus é lindo. Porém, Cícera fugiu para a tenda de Jael, mulher de Éber o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber o queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera,
Sísera disse a ela: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, ela pôs sobre ele uma cobertura. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porquanto tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe a beber e o cobriu. E ele disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, a mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente, e ela cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em sono profundo e muito exausto. Sísera foi parar na tenda do homem que no versículo 11 resolveu mudar de lugar. Meu Deus do céu, tanto que o nosso Deus é lindo. É forte esse negócio. Olha como o nosso Deus é lindo. Ora, Heber, o queneu, já tinha se apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Você pensa que você veio para cá porque você quis, mas Deus tem um propósito na sua vida. Heber mudou outro lugar porque Deus tinha um propósito. Deus sabia que que Sísera poderia ser derrotado. Aleluia. Olha só, meu Deus, minhas irmãs, às vezes você pensa assim, minhas irmãs, meus irmãos, às vezes nós pensamos assim: olha, mas eu não prego, mas eu não canto, mas eu não sei fazer nada na igreja. Se você sabe orar, você pode derrotar o inimigo na sua casa, na sua tenda, porque Deus colocou uma arma na sua mão. Olha, o que Jael tinha. Jael, ela ficou no lugar dela. Jael, ela ficou ali. E Sísera foi parar nas mãos dela. E ela pegou uma estaca, aquilo que sustentava a tenda dela. E o que é que sustenta a nossa tenda? O juiz, o justo juiz, Jesus Cristo. É Ele que nos sustenta. É Ele que firma as nossas vidas. É Ele que firma as nossas casas. E é com Ele, se nós dobrarmos o nosso joelho em casa, se nós dobrarmos diante do Senhor e nós clamarmos, nós podemos derrotar o inimigo. Às vezes você vem na igreja e tem um irmão sofrendo. Às vezes você passa na rua e você vê um homem ou uma mulher precisando de libertação e você não sabe o que fazer. Vai para sua casa, dobra o seu joelho, clama ao Senhor, que deste clamor Ele pode derrotar o inimigo. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós vemos a importância da igreja do Senhor, a harmonia da igreja do Senhor. Débora, uma juíza, uma líder, que levanta um homem, que é um líder, que é um líder de um exército, que ouve uma mulher, que escuta uma mulher, porque ela tinha a palavra de Deus. Oh, aleluia! Ele não estava escutando só uma mulher, ele estava escutando alguém que tinha a palavra de Deus. E um homem que muda de lugar, e este homem tem uma tenda e tem uma esposa. É a igreja do Senhor trabalhando junto. Eu, você, nós trabalhamos, cada um numa função, e com a importância de uma glória igreja. A Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o teu santo nome. Amados irmãos, quantas vidas que estão cativas, quantas vidas oprimidas, porque tem um Sísera, porque tem um Jabim, que estão provocando, que estão oprimindo. E nós somos os servos do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Sozinhos nós não podemos fazer, mas Otiniel, ele foi um dos que livrou o povo do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo do Senhor desceu sobre ele, que o Espírito Santo do Senhor o cobriu, e ele livrou o povo do Senhor. Aleluia. Débora, ela disse o que Deus disse, ela estava falando a palavra. Jael, ela usou a arma que ela tinha, aquilo que sustentava a tenda dela. Sozinhos nós não podemos fazer,
mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós tivermos a palavra de Deus, se nós tivermos o justo juiz em nossas vidas, nós podemos ganhar o Úster para Jesus, nós podemos ganhar as cidades vizinhas para Jesus, nós podemos orar, clamar e libertar o oprimido, o cativo. Aleluia, glória a Deus, louvado é o teu santo nome. E eu gostaria de estar terminando, mas eu gostaria de ressaltar a importância da harmonia de uma igreja funcionando, a importância de respeitar glória a Deus, hierarquia de uma igreja. Débora, ela levantou um homem. Não significa que esse homem estava com medo, significa que esse homem estava esperando uma palavra de Deus. Os dois foram e trabalharam juntos. Nós podemos trabalhar juntos como igreja. Um corpo ele só funciona se ele estiver em harmonia. Queneu, ele nem sabia porque ele estava mudando para aquele lugar. Às vezes você acabou de chegar. Tem muitos que acabaram de chegar do Brasil. Tem muitos que acabaram de chegar nessa igreja. Deus tem um propósito para nós. Jael, ela foi uma mulher corajosa. Ela venceu um homem forte, um homem corajoso. Ela usou de estratégias. Nós podemos buscar estratégias em Deus, na palavra, para vencer o inimigo. Nós, como servos de Deus, mas como uma igreja unida, em harmonia, contra um inimigo. Nós sabemos quem é o inimigo das nossas vidas. Nós sabemos quem ele é. E nós sabemos quem é o nosso justo juiz. Nós sabemos quem pode nos dar a vitória. Porque o Senhor é Deus grande e o Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Se é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formarão a terra seca. Ouvide, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provocaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostados com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.